O silêncio foi a primeira coisa que notei. Não a quietude habitual de uma manhã cedo, mas um silêncio profundo e oco que parecia errado até os ossos. O sol ainda não havia despontado sobre os bairros mais altos, deixando o céu de Curitiba num tom suave e machucado de cinza. Fui para a cozinha. O velho assoalho de madeira mal sussurrando sob meu peso. Minha rotina era automática: moer os grãos de café, encher a chaleira, esperar pelo assobio familiar que sinalizava o início de um dia normal. Mas nada parecia normal. O silêncio era alto demais. Ele me seguiu da cozinha. Uma corrente de ar frio lambendo meus calcanhares, enquanto eu caminhava pelo corredor em direção ao quarto da minha filha. A porta do quarto de Malu estava entreaberta. Normalmente, ficava bem fechada. Uma fortaleza adolescente de privacidade. Eu a empurrei suavemente. A cama estava feita. Não apenas arrumada de qualquer jeito, mas perfeitamente. Com uma precisão militar. Do jeito que se arruma uma cama quando não se planeja dormir nela novamente. O quarto estava organizado, quase estéril. E ali, bem no meio do travesseiro, havia um único pedaço de papel dobrado. Meu coração começou a bater num ritmo frenético e pesado contra minhas costelas. Eu soube, mesmo antes de tocar, que aquilo era a fonte do silêncio. Minha mão tremeu ao pegá-lo. Era a caligrafia familiar e arredondada dela. O bilhete era curto. Li as primeiras 4 palavras e o mundo girou sobre seu eixo. Pai, me desculpe. Naquele único e silencioso momento, meu mundo cuidadosamente construído não apenas rachou, ele se estilhaçou. E a única coisa que eu conseguia pensar era: como chegamos até aqui? Para entender como chegamos lá, é preciso voltar algumas semanas. Há um tempo em que o silêncio em minha casa era pacífico. Era uma noite fresca de outubro. O cheiro de alho e alecrim enchia a cozinha enquanto eu refogava legumes e Clara, minha namorada, servia 2 taças de vinho tinto. Nossa casa, aquela em que eu morava desde o divórcio, finalmente começara a parecer um lar novamente nos poucos meses desde que ela se mudou. Estava cheia de sua risada, seu cheiro, a energia vibrante que ela trazia para cada cômodo. Clara era a peça que faltava, e que eu não sabia que estava procurando depois de 10 anos sendo pai em primeiro lugar e Davi em segundo. Aos 40 anos, eu sentia que finalmente estava tendo uma segunda chance na vida. Uma vida para mim. Sabe? Disse ela, encostada no balcão, seus cabelos escuros captando a luz quente da cozinha. Eu estava olhando voos para a Espanha na primavera. Acho que nós merecemos. Eu sorri, mexendo a panela. Espanha. Tentando me afastar das minhas responsabilidades? Ela riu. Um som como sinos de vento. Sua maior responsabilidade agora é decidir entre Malbec e Carmenere. A Malu já é adulta. Davi, ela tem a própria vida dela começando. Este é o nosso tempo. Ela estava certa. Minha filha, Malu, tinha 18 anos. Tinha acabado de se formar no ensino médio com honras. Uma garota inteligente, engraçada e maravilhosa que estava tirando um ano sabático para decidir o futuro. Ela morava a 1 hora de distância, no subúrbio, com a mãe dela, minha ex-esposa Silvia. Mas éramos próximos. Conversávamos quase todos os dias. E Clara se dava bem com ela. Sempre perguntava sobre seus cursos na faculdade, sobre seu trabalho na livraria. Era um arranjo moderno e perfeito. Eu gosto do nosso tempo, eu disse, puxando Clara para meus braços. Ela se aninhou em mim e, por um momento, o mundo éramos apenas nós dois. O aroma do jantar e a promessa de uma noite tranquila. Eu também. Ela sussurrou, abençoadamente, gloriosamente sem crianças. Ela disse isso como uma piada, mas também era a base do nosso relacionamento. Quando começamos a namorar, ela foi clara, me amava, mas não tinha desejo de ser mãe. Eu também fui claro, amava ser pai, mas não queria mais ter filhos. Era a combinação perfeita. Estávamos construindo um futuro para nós, cheio de viagens, fins de semana tranquilos e a liberdade de sermos espontâneos. Mais tarde naquela noite,
Meu celular vibrou com uma mensagem de WhatsApp da Malu. Era a foto de um gato de aparência engraçada que ela tinha visto. Mostrei para Clara e ela sorriu. Ela tem o seu senso de humor. Diga que mandei um oi. Vê, perfeito. Harmonioso. Simples. Respondi a Malu, sentindo uma profunda sensação de contentamento. Minha filha estava prosperando e eu havia encontrado uma parceira que eu adorava. Eu tinha conseguido construir uma nova vida das cinzas da minha antiga. Tudo estava finalmente em seu devido lugar. Eu não tinha ideia de que a fundação daquela vida estava prestes a ser testada por uma tempestade que eu nunca vi chegar. A tempestade chegou 3 noites depois. Não era metafórica. A princípio, era um temporal clássico de Curitiba, do tipo que azoita as janelas e faz o mundo inteiro parecer escuro e embaçado. Clara e eu estávamos aninhados no sofá, assistindo a um filme. O vinho do jantar nos deixando aquecidos e sonolentos. Era pouco depois das 10 quando a campainha tocou. Não um toque educado, mas uma série de toques frenéticos e desesperados que cortaram o som do filme e da chuva. Nós nos olhamos, confusos. Você está esperando alguém? Clara perguntou. Eu balancei a cabeça e me levantei. Espiei pelo óleo mágico e meu sangue gelou. Era a Malu. Ela estava na varanda, encharcada e tremendo. O rosto pálido e manchado de rímel. Ela agarrava uma única mochila cheia contra o peito como se fosse uma boia salva-vidas. Abri a porta com tudo. Malu, querida. O que foi? O que você está fazendo aqui? Ela olhou para mim. Seus olhos arregalados e cheios de um terror que eu nunca tinha visto antes. Seu lábio inferior tremia. A mamãe me expulsou de casa. Ela sussurrou, a voz falhando. Meu mundo se resumiu a um único ponto, minha filha. Todos os pensamentos sobre o filme, o vinho, a noite aconchegante, desapareceram. Meu instinto paterno, aquela coisa primitiva e feroz que me guiou por 18 anos, rugiu para a vida. Puxei-a para dentro, envolvendo meus braços ao redor de seu corpo frio e trêmulo. Está tudo bem. Você está bem. Entre. Se aqueça. Clara estava de pé ao lado do sofá, a mão sobre a boca. Sua expressão uma mistura de choque e preocupação. Malu. Meu Deus! O que aconteceu? Levei Malu para o sofá e a enrolei em um cobertor grosso. Ela apenas ficou sentada ali, tremendo, olhando para o chão. Ajoelhei-me na frente dela. Fale comigo, querida. O que sua mãe fez? Por que ela te expulsaria? Malu respirou fundo. Um suspiro trêmulo. Ela não olhava para mim. Apenas encarava as mãos, que estavam entrelaçadas em seu colo. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som da chuva e sua respiração instável. Eu esperei. Sabia que não devia pressionar. Finalmente, ela sussurrou. As palavras tão baixas que quase não as ouvi. Eu estou grávida. A palavra pairou no ar. Pesada e impossível. Grávida. Minha Malu. Minha filha brilhante e responsável que tinha toda a vida pela frente. O quarto girou. Senti sem emoções de uma vez, choque. Um lampejo de raiva incandescente contra o namorado dela. Uma onda de decepção e, então, lavando tudo isso, uma sensação avassaladora de puro e absoluto terror por ela. Pela criança que ainda era uma criança. Olhei para ela. Para o medo absoluto em seu rosto. E soube o que tinha que fazer. Estendi a mão e a puxei para um abraço, segurando-a com força, enquanto ela finalmente desabava, soluçando em meu ombro. Eu não tinha as respostas. Não sabia o que iríamos fazer. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Vai ficar tudo bem, murmurei em seu cabelo, balançando-a gentilmente. Vamos dar um jeito nisso. Juntos. Levantei o olhar do rosto manchado de lágrimas da minha filha. Meus olhos encontraram os de Clara do outro lado da sala. Ela estava perfeitamente imóvel. O rosto uma máscara pálida de porcelana. Sua expressão não era de raiva ou tristeza. Era outra coisa. Algo que eu não conseguia nomear. Ainda não. Era uma imobilidade. Um cálculo silencioso. Era o olhar de alguém vendo seu futuro perfeitamente planejado desmoronar em pó.
Naquele momento, fiz uma promessa à minha filha. Uma promessa da parte mais profunda da minha alma. Esta é a sua casa, Malu, eu disse, com a voz embargada de emoção. Sempre será. Depois que Malu chorou até pegar no sono, exausta, em seu antigo quarto, voltei para a sala de estar como um homem atravessando águas profundas. O ar estava denso com palavras não ditas. Clara ainda estava no mesmo lugar, com os braços firmemente cruzados, como se para manter seu próprio mundo intacto. O filme esquecido passava silenciosamente na tela, lançando uma luz azul bruxuleante em seu rosto. Eu o desliguei e fomos mergulhados em um silêncio pesado, quebrado apenas pela batida incessante da chuva no telhado. Davi, ela começou. A voz má um sussurro. A mãe dela realmente a expulsou? Afundei no sofá, passando a mão pelo rosto. Minha mente era uma confusão caótica de imagens e medos. Malu como uma menininha em seu primeiro dia de escola. Malu se formando com um diploma de honra. E agora isso. Uma criança aterrorizada enfrentando uma situação impossível. Foi o que ela disse. A Sílvia. Ela pode ser dura. Ela tem essa ideia de amor bruto com a qual eu nunca concordei. Provavelmente acha que esta é a única maneira de a Malu aprender uma lição. Clara finalmente se moveu, sentando-se na beirada da poltrona à minha frente. Ela não estava olhando para mim, mas para a janela escura e manchada de chuva. Uma lição? Meu Deus! Davi! Ela é uma criança. Está grávida e sem teto. Que tipo de mãe? Ela se interrompeu, balançando a cabeça. Na superfície, era simpatia. Era a coisa certa a dizer. Mas por baixo, eu podia sentir uma corrente diferente. Uma tensão se formando no espaço entre nós. Eu sei, eu disse, minha voz cansada. Mas essa é uma briga para outro dia. Agora, tudo o que importa é que a Malu está aqui. E está segura. Claro, disse Clara rapidamente. Um pouco rápido demais. Claro que ela tem que ficar aqui. Por enquanto. As duas últimas palavras pairaram no ar. Por enquanto. Era um qualificador. Uma fronteira sendo traçada. Eu estava emocionalmente esgotado demais para lidar com isso diretamente. Apenas assenti. Grato por qualquer semblante de apoio. Obrigado. Eu sabia que você entenderia. É muita coisa para processar. O que ela vai fazer? Perguntou Clara. Seu tom mudando de simpático para prático. Era uma das coisas que eu amava nela. Sua capacidade de cortar a emoção e ver a logística. Mas agora, pareceu chocante. Eu não sei. Nós nem conversamos sobre isso. Opções. Acho que existem opções. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Eu não queria pensar no que essas opções significavam. Só queria consertar isso. Voltar no tempo e proteger minha filha desta realidade que alteraria sua vida. Ficamos sentados em silêncio por mais um longo momento. Eu podia sentir Clara me observando e sabia o que ela estava esperando. Ela estava esperando que eu dissesse algo tranquilizador. Algo como: isso é apenas temporário. Algo como: nossa vida não vai mudar. Mas eu não podia dizer isso. Por quê? Ao olhar para o corredor que levava ao quarto da minha filha, eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que tudo havia mudado. A vida que estávamos construindo, aquele futuro tranquilo e sem filhos, acabara de ser atingido por uma bola de demolição. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, deixando o mundo lá fora limpo e enganosamente pacífico. Dentro de casa, a atmosfera era tudo menos isso. Encontrei Malu na cozinha, parecendo pequena e perdida em um dos meus velhos moletons da faculdade. Ela olhava para uma caneca de chá, o rosto pálido e inchado de tanto chorar. Seu namorado, Leo, estava sentado ao lado dela. Ele era um bom garoto, um estudante de enfermagem com um rosto gentil. Mas naquela manhã ele parecia um cervo pego pelos faróis, aterrorizado e completamente perdido. Mantive minha voz suave. Oi, conseguiu dormir um pouco? Malu balançou a cabeça, sem levantar o olhar. Não muito. Passamos a hora seguinte conversando. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida.
Tive que ignorar a parte de mim que só queria abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, e ser o pai que ela precisava que eu fosse. Tive que ser prático. Eles me disseram que descobriram tarde e ela já estava com alguns meses, com previsão de parto para janeiro. Eles haviam conversado sobre as opções, agonizado sobre elas, e decidiram que queriam ter o bebê. Respirei fundo. Ok. Eu disse, minha voz firme, não traindo nenhum do tumulto que eu sentia por dentro. Ok. Se é isso que vocês decidiram, então eu vou apoiar. Mas vocês precisam entender como é esse apoio. Isso não é uma vida mansa. Estabeleci as regras. Para eles e para mim mesmo. Ela tinha que continuar com os cursos e o emprego o máximo que pudesse. Eu ajudaria com o bebê para que ela pudesse trabalhar e estudar. Mas eu não seria uma babá em tempo integral para a vida social dela. Eu disse a eles que o pequeno quarto de hóspedes ao lado do dela, aquele que abrigava uma esteira que eu nunca usava, poderia se tornar um berçário. Eu também tive que dizer a coisa difícil. E Leo, eu disse, olhando-o nos olhos, eu gosto de você, mas as coisas acontecem. Se, por qualquer motivo, você não estiver mais na vida dela, a Malu terá que pedir pensão alimentícia. Não é sobre punição, é sobre prover para o seu filho. Ele assentiu, o rosto sério. Eu entendo, seu Davi. Eu não vou a lugar nenhum. Para minha surpresa, eles não apenas ouviram mansamente. Eles vieram preparados. Tiraram um caderno e me mostraram um orçamento que haviam começado a esboçar. Um plano para economizar. Uma lista de coisas que precisariam. Eles estavam pensando sobre isso. Não estavam sendo completamente imprudentes. Era uma coisa pequena, mas era uma faísca de maturidade em uma situação sombria e assustadora. Me deu um vislumbre de esperança. Ao final da conversa, tínhamos um plano frágil e provisório. Malu e o bebê morariam aqui, por um futuro próximo. Naquela noite, expliquei o plano para Clara. Falei sobre o berçário, sobre Leo, sobre o orçamento deles. Tentei enquadrar tudo como uma solução responsável e temporária para uma crise. Eu precisava que ela estivesse do meu lado. Precisava que ela fosse a parceira que eu pensava que ela era. Ela ouviu sem interromper. Sua expressão indecifrável. Quando terminei, ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua que escurecia. Um berçário. Ela disse secamente. A palavra soou estranha e feia vindo de seus lábios. O quarto está só acumulando poeira. Clara. Faz sentido. Ela se virou para mim. E a máscara de preocupação educada havia desaparecido. Seus olhos estavam duros. Não, Davi. Nada disso faz sentido. Um berçário? Um bebê? Nesta casa? Não foi para isso que eu me comprometi. A acusação em sua voz me feriu. Ela é minha filha. Clara. Ela tem 18 anos e está apavorada. Ela não tem para onde ir. Ela é uma adulta de 18 anos que tomou uma decisão de adulto. Ela retrucou, a voz se elevando. E ela precisa lidar com as consequências de adulto. Porque isso é um problema seu para resolver? Porque é um problema nosso? A palavra nosso pareceu uma arma. Porque eu sou o pai dela. Sempre será meu problema. Eu nunca, jamais, vou virar as costas para ela. Então você vai virar as costas para mim? Ela gritou, a voz falhando com uma dor que eu não esperava. Para nós? Para a vida que deveríamos construir juntos. Uma vida que, me corrija se eu estiver errada, foi explicitamente acordada para não incluir a criação de um bebê. Fiquei chocado em silêncio. Ela via nosso futuro como um contrato. E eu o havia violado. Para mim, isso era uma crise a ser gerenciada. Um incêndio a ser apagado. Para ela, era uma traição fundamental de todo o nosso relacionamento. Isso não é justo, eu disse fracamente. Não é. Ela deu um passo mais perto. Os olhos em chamas. Eu me mudei para a sua casa. Davi, eu organizei minha vida ao seu redor. Ao nosso redor. E você toma essa decisão. Essa decisão que altera a vida. Que altera a casa. E simplesmente espera que eu concorde?
Que eu sorria e tricote sapatinhos, e fique feliz com um bebê chorando me acordando às 3 da manhã? A represa de sua compostura se rompeu. Lágrimas escorriam por seu rosto. Lágrimas de raiva e frustração. Eu te amo. Mas não serei uma vítima do erro da sua filha. Não terei minha vida descarrilada porque ela foi irresponsável. Então você precisa fazer uma escolha. Ou você diz a ela que ela precisa encontrar outro lugar para morar. Ou eu direi. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Um ultimato. Ela ou minha filha. Era a escolha mais impossível. Mas em meu coração, não havia escolha alguma. Havia apenas minha filha. Eu não vou expulsar minha filha grávida para a rua. Clara. Minha voz era baixa. Mas era de aço. Seu rosto se contorceu. Era o rosto de alguém que acabara de perder tudo. Então você fez sua escolha. Ela sussurrou. Ela se virou e saiu da sala. E o silêncio que ela deixou para trás não era mais pacífico. Era frio. E afiado. E era o som da minha segunda chance de felicidade morrendo. A guerra havia começado. E minha casa acabara de se tornar o campo de batalha. A manhã após o ultimato foi pior que a própria briga. Uma briga tem barulho. Energia. Uma liberação. O rescaldo foi um vácuo. Acordei e encontrei o outro lado da cama frio. Clara já estava de pé. Uma quebra em nossa rotina usual de acordarmos juntos. Encontrei-a na cozinha. Vestida para o trabalho. Tomando uma xícara de café no balcão. Parecia que não havia dormido nada. Seu rosto era um estudo de precisão controlada. Cada feição tensa. Seus olhos com um brilho frágil e vítreo. Bom dia, eu disse. Minha voz soando áspera na quietude. Ela não olhou para mim. Bom dia, Davi. Seu tom era formal. Seco. A voz de uma estranha. Ela estava me tratando como um conhecido de negócios educado. Mas distante. Comecei a fazer meu próprio café. O ritual familiar parecendo estranho e desajeitado. Minhas mãos pareciam grandes demais. Meus movimentos. Altos demais. Eu queria dizer algo. Qualquer coisa. Para transpor o abismo que se abrira entre nós. Você está bem? Podemos conversar sobre isso? Por favor. Não faça isso. Mas as palavras não vinham. Sua postura era uma fortaleza. Seu silêncio. Um muro que eu não sabia como romper. Então, Malu entrou na cozinha. Ela parou abruptamente na porta. Sentindo o frio ártico na sala imediatamente. Seus olhos correram de mim para Clara e de volta. Bom dia. Ela sussurrou. A voz quase inaudível. Consegui um sorriso fraco para ela. Bom dia, querida. Quer tomar café da manhã? Clara nem sequer virou a cabeça. Tomou um gole lento de seu café. O olhar fixo no azulejo da parede. Foi um ato deliberado e calculado de apagamento. Ela estava deixando claro que Malu, para ela, não existia. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. O rosto de Malu se entristeceu. Não. Tudo bem. Não estou com muita fome. Ela pairou na entrada. Um fantasma em sua própria casa. Claramente querendo recuar. Mas sem querer fazer um movimento brusco. Senti uma onda de raiva por Clara. Quente e protetora. Malu, você tem que comer. Pelo bebê. Eu disse. Minha voz um pouco firme demais. Eu estava tentando ser pai para minha filha. Mas as palavras também eram uma mensagem para Clara. Isso é real. Isso está acontecendo. Você não pode ignorar. Clara colocou sua caneca na pia com um clique agudo que nos fez estremecer. Vou me atrasar. Ela anunciou para a sala. Para ninguém em particular. Pegou sua bolsa no balcão. Suas chaves tilintando alto no silêncio. Ela caminhou em direção à porta. Parando bem ao meu lado. Por um segundo. Pensei que ela poderia olhar para mim. Dizer alguma coisa. Em vez disso. Ela apenas ficou ali. Irradiando uma fúria fria. Então ela saiu. Fechando a porta suavemente atrás de si. O clique da fechadura soou como um julgamento final. Assim que ela se foi. A tensão nos ombros de Malu diminuiu. Mas foi substituída por uma onda de culpa que era doloroso de assistir. A culpa é minha. Disse ela. Os olhos se enchendo de lágrimas. Ela me odeia.
Fui até ela e a abracei. Não, não, a culpa não é sua. Insisti. Minha voz feroz. Isso é entre mim e ela. Você não fez nada de errado ao vir pedir ajuda ao seu pai. Você me ouviu. Ela assentiu. Mas eu sabia que ela não acreditava em mim. Como poderia? Quando a evidência da destruição estava por toda parte? Os dias que se seguiram caíram em um padrão miserável. Clara não se mudou. De certa forma, isso teria sido mais fácil. Em vez disso, ela ficou. Uma presença silenciosa e reprovadora em nossa casa. Ela era uma mestra da agressão passiva. Saía para o trabalho antes de Malu e ao acordarmos e voltava tarde. Depois que já tínhamos jantado. Quando estava em casa, ficava em nosso quarto com a porta fechada. Se estávamos na sala de estar, ela encontrava um motivo para estar na cozinha. Ela se movia pela casa como um fantasma, deixando para trás um rastro de desaprovação gélida. A comunicação se tornou um jogo distorcido. Ela falava comigo, mas nunca com a Malu. Se precisava transmitir algo, me usava como intermediário, mesmo que Malu estivesse bem ali. Davi, você pode avisar a Malu que o lixo reciclável sai na quinta de manhã? Ela dizia. Os olhos fixos em mim, a voz desprovida de todo o calor. Malu, por sua vez, tentava se tornar cada vez menor. Passava a maior parte do tempo em seu quarto. Limpava obsessivamente lavando pratos que já estavam limpos. Limpando balcões que já brilhavam. Ela estava tentando merecer seu lugar. Ser o mínimo de fardo possível. Toda vez que saía de seu quarto, parecia um soldado pisando em um campo minado, preparando-se para uma explosão. A ansiedade radiava dela em ondas. E eu sabia que não poderia ser bom para ela ou para o bebê. Minha casa, meu santuário, havia se tornado uma panela de pressão. Eu estava constantemente tenso, tentando mediar um conflito onde uma das partes se recusava a sequer reconhecer a existência da outra. Eu me sentia um fracasso como parceiro e um fracasso como pai, incapaz de proteger minha filha dos estilhaços emocionais que voavam pela nossa casa. Cerca de uma semana nessa nova e insuportável realidade, decidi que não podia deixar a hostilidade de Clara ditar tudo. Malu precisava de coisas. O bebê precisava de coisas. Tínhamos que seguir em frente, com ou sem a aprovação de Clara. Vamos, eu disse a Malu em uma manhã de sábado. Clara supostamente estava em uma aula de yoga, mas eu sabia que ela estava apenas evitando ficar em casa. Vamos às compras. Malu ergueu os olhos de seu livro. A expressão cautelosa. Comprar o quê? Para o neto que você está prestes a me dar. Eu disse, forçando um tom alegre. Podemos começar com calma. Só dar uma olhada. Ver o que precisamos. Seu rosto se iluminou com um lampejo de excitação genuína. A primeira que eu vi em dias. Sério? Sério. Calce os sapatos. A ida à loja de artigos para bebês foi uma breve e bem-vinda fuga da tensão. Enquanto caminhávamos por corredores repletos de berços, carrinhos e roupinhas minúsculas e impossivelmente macias, vi um pedaço da antiga Malu retornar. Ela apontou para um móvel com pequenos animais da floresta de feltro. Ela debateu os méritos de diferentes bolsas de maternidade. Ela segurou um par de meias amarelas minúsculas e riu. Uma risada real e desprotegida. Por uma hora, éramos apenas um pai e uma filha. Animados e nervosos com uma nova vida chegando ao mundo. Parecia normal. Comprei para ela o primeiro item caro, uma cadeirinha de carro de última geração. Isso não é negociável. Eu disse a ela, batendo na estrutura de plástico resistente. Segurança em primeiro lugar. Era um símbolo caro, prático e muito real do meu compromisso. Era eu dizendo a ela, sem palavras, eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Nós vamos fazer isso. Ela me abraçou no meio da loja, os braços apertados em volta do meu pescoço. Obrigada, pai. Ela sussurrou. A sensação de normalidade se estilhaçou no momento em que entramos em casa. O carro de Clara estava na garagem. Ela estava em casa. Carregamos nossas sacolas para dentro. Não muitas. Apenas a cadeirinha de carro e algumas coisas menores.
Clara estava no sofá, lendo uma revista. Ela ergueu os olhos quando entramos. Seu olhar caindo imediatamente na grande caixa que continha a cadeirinha. Ela não disse uma palavra. Apenas deu um olhar longo e frio. Um olhar que despojou toda a alegria e excitação da manhã. Então, ela deliberadamente virou uma página de sua revista, nos dispensando. Dispensando o bebê. Dispensando toda a nossa existência. Os ombros de Malu caíram. Ela pegou suas sacolas menores. Eu só vou guardar isso no meu quarto. Ela murmurou, e praticamente fugiu pelo corredor. Fiquei de pé na sala com a cadeirinha. A caixa de repente parecia pesada, como uma pedra. Fiquei ali, sentindo-me tolo e com raiva. Levei-a e a coloquei contra a parede. Uma declaração silenciosa. Isso está aqui para ficar. Clara não ergueu os olhos. Mais tarde naquela noite, encontrei coragem para abordar o próximo passo. Encontrei Clara na cozinha, limpando os balcões já imaculados. Precisamos conversar sobre o quarto de hóspedes. Eu disse, mantendo minha voz calma. O que tem ele? Ela perguntou, sem se virar. A esteira. Vou precisar tirá-la para dar espaço para o berço e um trocador. Posso colocá-la na garagem. Ela parou de limpar e ficou perfeitamente imóvel, de costas para mim. O silêncio se estendeu, tenso e fino. Finalmente, ela colocou a esponja na pia e se virou para mim. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos eram como lascas de gelo. A casa é sua, Davi, disse ela, a voz perigosamente baixa. Você pode fazer o que quiser com ela. Você deixou isso perfeitamente claro. E com isso, ela saiu, deixando-me sozinho no silêncio estéril da cozinha. Suas palavras não eram uma concessão, eram uma abdicação. Ela estava lavando as mãos de mim, da casa, desta vida. Ela estava traçando uma linha na areia. E eu sabia que cada passo que eu dava para ser o pai que minha filha precisava era um passo para mais longe da mulher que eu amava. A cadeirinha de carro ficou na sala como um monumento à minha escolha. E a esteira esperava no quarto de hóspedes. Um obstáculo final entre a vida que eu tinha e a vida que estava por vir. O dia em que desmontei a esteira pareceu um ponto sem retorno. Era uma tarde de domingo. E uma luz solar pálida e aguada se filtrava pelas janelas, sem fazer nada para aquecer o frio dentro de casa. Clara havia saído cedo naquela manhã, murmurando algo sobre encontrar uma amiga para um brunch. Um evento que eu sabia que poderia facilmente se estender por um dia inteiro de me evitar. Malu estava em seu trabalho de meio período na livraria. Eu estava sozinho com o silêncio e minha resolução. O quarto de hóspedes era pequeno, mal o suficiente para a máquina preta e robusta que servira mais como um cabideiro do que como um equipamento de exercício. Enquanto eu começava a desparafusar a estrutura, minha mente vagou para quando a comprei. Foi alguns anos após o divórcio, uma época em que minha vida parecia uma bagunça caótica de trabalho, fins de semana de pai solteiro e embalagens de comida para a viagem. Comprei a esteira com uma explosão de otimismo equivocado, uma promessa a mim mesmo de que voltaria à forma, que assumiria o controle. Era um símbolo de um futuro que eu estava tentando construir para mim. Agora, eu a estava desmontando para dar lugar a um futuro que eu nunca havia imaginado. Cada volta da chave ecoava na casa silenciosa. Parecia simbólico. Eu estava desmontando uma versão da minha vida para dar espaço a outra. O mundo elegante e adulto representado por Clara, e a promessa de um futuro focado em si mesmo, estava sendo substituído pela realidade prática e exigente de um bebê. Havia uma tristeza nisso. Um reconhecimento de um sonho sendo abandonado. Mas, ao olhar para o espaço vazio onde a esteira estivera, senti também outra coisa, um senso de propósito. Este quarto não seria um monumento às minhas metas de fitness fracassadas. Seria um berçário. Seria um lugar de amor e segurança para meu neto. Para a Malu. Quando Malu chegou em casa naquela noite, mostrei a ela o quarto vazio. Primeira fase concluída. Anunciei, tentando um tom descontraído. Seus olhos se arregalaram, e um sorriso genuíno e leve se espalhou por seu rosto. Nossa, pai!
Parece. Muito maior. Ela entrou, passando a mão pela parede. Um berço poderia ficar aqui, disse ela, a voz cheia de uma admiração silenciosa. E uma cadeira de balanço ali. Por alguns minutos. Ela não era uma adolescente assustada presa em um drama familiar. Era apenas uma futura mãe, sonhando com seu bebê. Ao ver aquele olhar em seu rosto, eu soube que havia tomado a decisão certa. Minha convicção, no entanto, pouco fez para descongelar o clima ártico com Clara. Quando ela chegou em casa mais tarde naquela noite, passou pela porta aberta do quarto de hóspedes sem sequer olhar. Ela não precisava dizer nada. Seu silêncio era uma condenação. Naquela noite, ela dormiu com as costas pressionadas contra a borda distante da cama, criando um abismo físico entre nós que espelhava o emocional. Fiquei acordado por horas, olhando para o teto, sentindo-me mais sozinho do que em anos. A guerra de desgaste continuou. A casa tornou-se uma paisagem de fronteiras invisíveis e tratados não ditos. Éramos 3 pessoas vivendo em órbitas separadas e silenciosas. Nossos caminhos se cruzando em corredores e cozinhas com o constrangimento de estranhos. O peso disso estava esmagando a todos. Malu ficou mais quieta, mais retraída. Começou a passar mais tempo com Léo, seja na biblioteca ou no apertado apartamento de faculdade dele com seus colegas de quarto. Eu sabia que ela estava apenas tentando ficar fora de casa, longe do pesado manto da desaprovação de Clara. Tentei conversar com Clara, argumentar com ela. Uma noite, encontrei-a na sala de estar, navegando em seu celular. Sentei-me na outra extremidade do sofá. Clara, não podemos continuar vivendo assim, eu disse suavemente. Ela não ergueu os olhos da tela. Concordo. Então fale comigo. Me ajude a entender o que você precisa. Finalmente, ela olhou para mim, os olhos cansados, mas afiados. O que eu preciso? Davi, eu precisava que você me considerasse. Precisava que você fosse meu parceiro. Precisava que você se lembrasse do futuro que combinamos. É um pouco tarde para isso agora. Não acha? Ela é minha filha. Repeti, as palavras parecendo gastas e inúteis. O que eu deveria ter feito? Você deveria ter sido pai de uma adulta, não de uma criança, disse ela, a voz carregada de uma calma irritante. Você deveria ter dito, Malu, esta é uma situação difícil, e eu vou te ajudar a encontrar um apartamento. Vou te ajudar a solicitar auxílio. Mas esta é a minha casa com a Clara. E não é uma solução para você. Você deveria ter protegido a nossa vida também. Ouvir ela expor tudo de forma tão clínica, tão racional, me embrulhou o estômago. No mundo dela, a solução era simples: limites, independência, amor bruto. Mas ela não entendia o terror que eu sentia ao pensar na minha filha grávida, tentando navegar sozinha nesse mundo burocrático e implacável. Eu não posso fazer isso, eu disse. Minha voz mal um sussurro. Eu não vou. Eu sei. Ela respondeu, e voltou sua atenção para o celular. A conversa havia terminado. Ela havia apresentado seu argumento e, em sua mente, havia vencido. Eu era o irracional. Eu era quem havia quebrado as regras. O ponto de ruptura. O momento que transformou tudo de uma guerra fria em uma ferida aberta. Veio de um lugar que eu não esperava. Era uma tarde de terça-feira, e eu estava trabalhando no meu escritório em casa, quando a campainha tocou. Era a amiga de Malu, Chloe, deixando algo. Ela era animada e doce. Uma das amigas mais antigas de Malu. Ela segurava uma sacola de presente colorida. Oi, seu Davi. Só queria deixar isso para a Malu. Algumas de nós fizemos uma vaquinha. É o primeiro presente oficial do bebê, disse ela, radiante. Malu veio até a porta e seu rosto se iluminou quando viu a sacola. Ela tirou o presente. Era um simples bode branco. Mas na frente, em letras cinzas suaves, dizia: o novo copiloto do vovô. Um nó se formou na minha garganta. Olhei para Malu. E ela estava rindo. Um som puro e feliz que estava ausente de nossa casa há semanas. Meu Deus! Chloe! Eu amei.
É perfeito. Naquele exato momento, Clara entrou pela porta da garagem, com os braços cheios de compras. Ela parou de repente, observando a cena. Eu, Malu, Chloe e o pequeno bode branco erguido para todos verem. A risada morreu na garganta de Malu. A energia alegre na entrada evaporou. Chloe, sentindo a mudança repentina, fez uma saída apressada. Ok. Bem, eu tenho que ir. Falo com você mais tarde. Malu, ficamos ali. Malu ainda segurando o bode. Parecia tão pequeno, tão inocente. Para mim, era um símbolo de amor, de um futuro, de família. Mas eu podia ver nos olhos de Clara o que ela via. Ela via uma invasão. Ela via a prova concreta e inegável de que a vida que ela lutou para manter fora de sua casa havia oficialmente rompido as barreiras. Era uma declaração de guerra, impressa em 100% algodão. O sorriso de Malu havia desaparecido, substituído por um olhar de profunda mágoa. Ela olhou do bode em suas mãos para o rosto de pedra de Clara. Eu só vou guardar isso no meu quarto. Ela gaguejou, a voz embargada por lágrimas não derramadas. Ela se virou e fugiu pelo corredor, agarrando o presente contra o peito. Virei-me para Clara, meu próprio coração doendo por minha filha. Você precisava fazer isso? Perguntei, minha voz baixa e trêmula de raiva. Fazer o quê? Davi? Ela perguntou, a voz perigosamente calma enquanto começava a descarregar as compras. Eu precisava chegar em casa? Na minha própria casa? Você sabe o que eu quero dizer. A expressão no seu rosto. Você não podia simplesmente deixá-la ter um único momento de felicidade. Ela bateu uma caixa de leite no balcão. Felicidade? Você quer falar de felicidade? Minha felicidade não parece entrar em nada disso. Não é. Há uma cunha do tamanho de um bebê sendo cravada entre nós. E você espera que eu fique feliz com isso? Que aplauda um bode que diz copiloto do vovô quando sinto que minha própria vida está em queda livre? Não é uma cunha. Clara. É a minha filha. Eu gritei, finalmente perdendo o controle. Minha filha que precisa de mim. E quanto a mim? Ela gritou de volta. Lágrimas de raiva e dor finalmente escorrendo por suas bochechas. E o que eu preciso? Eu preciso de um parceiro. Preciso do homem que me prometeu um futuro. Não do homem que está disposto a sacrificar tudo por um passado que ele já viveu. Você não é mais apenas o pai dela. Davi, você deveria ser meu parceiro. A dor crua em sua voz me silenciou. Ficamos ali, ofegantes no rescaldo da explosão. A cozinha cheia dos destroços do nosso relacionamento. E no corredor, eu podia ouvir o som fraco e desolador da minha filha chorando baixinho em seu quarto. A casa não era grande o suficiente para toda essa dor. Alguém ia quebrar. E eu estava apavorado que seria a minha garotinha. A explosão deixou uma poeira tóxica que impregnou cada canto da casa. A frágil pretensão de civilidade se foi, substituída por uma hostilidade aberta e latente de Clara, e um retiro profundo e pesaroso de Malu. Eu estava preso no fogo cruzado venenoso, tentando desviar os golpes direcionados à minha filha, enquanto tentava desesperadamente salvar algo, qualquer coisa, do meu relacionamento com a mulher que pensei que ia casar. Alguns dias depois, uma ligação da minha ex-esposa, Sylvia, conseguiu piorar ainda mais uma situação terrível. Eu estava na garagem, tentando organizar a bagunça para dar espaço à esteira desmontada, quando meu celular tocou. Ver o nome dela piscar na tela me encheu de uma sensação familiar de pavor. Alô, Sylvia. Atendi, mantendo a voz neutra. Davi. Ela começou. Seu tom seco e profissional. Sem preâmbulos. Sem como você está. Estou ligando sobre a Malu. Suponho que ela ainda esteja com você. Claro que está. Onde mais ela estaria? Respondi bruscamente. Minha paciência já no limite. Bem, já se passaram algumas semanas. Achei que ela já teria caído em si. Ou que você teria. Pelo menos. Parei o que estava fazendo, apoiando-me na bancada. Caído em si? Sylvia. Ela está grávida e com medo. Ela precisa de apoio. Não de julgamento.
Eu podia praticamente ouvi-la revirar os olhos pelo telefone. Ela precisa de uma dose de realidade. Davi, é disso que ela precisa. Você está mimando ela. Sempre mimou. Você está deixando ela acreditar que não há consequências para suas ações. Ela está morando no quarto de infância dela. Você provavelmente está pagando por tudo. E ela pode brincar de casinha sem nenhuma pressão do mundo real. Como isso a está ajudando? Estou ajudando a não a jogando na rua. Minha voz estava se elevando. E lutei para mantê-la baixa. Você não está ajudando. Está sendo permissivo. Ela insistiu. Ela precisa arrumar um emprego de tempo integral. Encontrar um apartamento barato com aquele namoradinho dela. E descobrir como se virar sozinha. É assim que ela vai aprender. Deixando-a viver nesse mundo de fantasia. Você só a está preparando para uma queda maior mais tarde. E sua namorada? Não imagino que a Clara esteja muito feliz com esse novo arranjo. Suas palavras eram como pequenos punhais afiados, cada um atingindo um nervo. O fato de que sua visão fria e pragmática espelhava tão de perto a de Clara não passou despercebido por mim. Aos olhos delas, eu era o problema. Meu amor por minha filha era uma fraqueza. Uma falha em meu caráter que estava arruinando tudo. Clara e eu estamos lidando com isso. Menti. As palavras com gosto de ácido. Estão mesmo? Ela desafiou. Boa sorte com isso. Só não venha chorando para mim quando tudo isso explodir na sua cara. Eu te avisei. Ela desligou. Fiquei no silêncio da garagem, segurando meu telefone com tanta força que pensei que poderia quebrar. A conversa me deixou abalado. Silvia tinha um jeito de me irritar, de me fazer duvidar dos meus próprios instintos. Eu estava mimando a Malu? Estava apenas adiando uma lição inevitável e dolorosa? Olhei para as peças da esteira encaixotadas e a cadeirinha de Caro ainda esperando perto da porta. Não, pensei, tentando fortalecer minha convicção. Estou sendo pai. Só isso. Naquela noite, a paz frágil da casa foi novamente estilhaçada. Eu estava na cozinha preparando o jantar. E Malu estava sentada à mesa, fazendo silenciosamente um trabalho para seu curso online da faculdade. Era um raro momento de calma doméstica. Então Clara chegou. Ela entrou, colocou a pasta no chão e examinou a cena. Seus olhos estavam duros, a mandíbula tensa. Ela não disse olá. Ela foi até a geladeira e pegou uma garrafa de água. Davi, disse ela, de costas para nós. Você viu meu e-mail? Não, ainda não verifiquei. O que foi? Eu te encaminhei alguns anúncios de apartamentos, disse ela. Virando-se, ela se encostou no balcão, tomando um gole lento de água. Estava deliberadamente ignorando Malu, mas as palavras eram claramente para ela. Há alguns apartamentos de um quarto decentes disponíveis lá em São José dos Pinhais. Um pouco longe para o Léo, suponho. Mas o aluguel é acessível, especialmente com 2 rendas e ajuda do governo. O ar ficou parado. Minha mão congelou sobre a panela que eu estava mexendo. Olhei para Malu. Toda a cor havia sumido de seu rosto. Ela estava olhando para Clara, os olhos arregalados de choque e mágoa. Parecia que tinha levado um tapa. Clara, eu disse. Minha voz um aviso baixo. O que você está fazendo? Estou sendo proativa, respondeu ela, a voz suave e razoável. Estou ajudando. A Silvia estava certa. Sabe, não estamos fazendo nenhum favor a Malu deixando-a se esconder do mundo real aqui. Ela precisa de um plano. Precisa de um lugar só dela. A menção casual de Silvia. O fato de que aparentemente elas estiveram discutindo minha filha pelas minhas costas enviou uma nova onda de fúria através de mim. Você falou com a Silvia? Ela me ligou, disse Clara com um encolher de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela está preocupada também. Ela concorda que esta situação não é saudável para ninguém, especialmente para a Malu a longo prazo. Foi isso. Foi o momento em que vi tudo com uma clareza ofuscante e desoladora. Não se tratava mais apenas do desejo de Clara por uma vida sem filhos. Isso havia se tornado uma cruzada. Ela e Silvia.
Duas mulheres com relacionamentos vastamente diferentes com Malu haviam formado uma aliança profana, unidas em sua crença de que minha filha precisava ser empurrada do ninho, sem se importar com as consequências. Elas estavam disfarçando sua crueldade como preocupação, seu egoísmo como praticidade. Saia! Sussurrei, as palavras densas de raiva. Clara pareceu assustada. O quê? Eu disse. Saia da cozinha. Eu disse, minha voz ficando mais alta. Agora. Vai! Antes que a briga pudesse escalar. Malu empurrou a cadeira para trás. O som das pernas arrastando no chão dolorosamente alto. Não. Está tudo bem. Pai, disse ela. A voz trêmula. Ela não conseguia olhar para nenhum de nós. Juntou seus livros, as mãos tremendo tanto que deixou cair uma caneta. Ela estalou no chão, e Malu se apressou para pegá-la. Lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Ela está certa. Eu preciso. Eu vou para o meu quarto. Ela fugiu, deixando para trás um silêncio que era mais condenatório do que qualquer grito poderia ser. Virei-me para Clara, meu corpo inteiro tremendo. Você está orgulhosa de si mesma? Rosnei. Era isso que você queria? Partir o coração daquela garota? Fazê-la se sentir tão completa e totalmente indesejada que ela não pode nem se sentar na própria cozinha? Não se atreva a virar isso contra mim. Ela retrucou, seu próprio controle finalmente se quebrando. Estou tentando resolver um problema que você se recusa a enfrentar. Sua filha não é uma criança. Ela está prestes a ter um filho. Quando ela começa a assumir a responsabilidade por isso? Quando? Ela está assumindo a responsabilidade. Rugi. Ela está estudando. Está trabalhando. Está fazendo um orçamento com o namorado. O que mais você quer dela? Eu a quero fora da minha casa. Ela gritou, as palavras ecoando no silêncio repentino que se seguiu. Eu quero minha vida de volta. A vida que você me prometeu. As palavras pairaram entre nós. Feias e irrevogáveis. Minha casa. Não nossa casa. Minha casa. Ela ainda se via como uma convidada. Uma visitante de longo prazo cujos termos e condições haviam sido violados. E ela queria o arranjo anterior restaurado. Naquela noite. Fiquei acordado muito depois que a respiração de Clara se acalmou no sono. A raiva havia diminuído, substituída por uma exaustão profunda e da alma. Continuei repassando a cena na cozinha. O olhar no rosto de Malu enquanto ela se apressava para pegar a caneta. Como se estivesse juntando os pedaços estilhaçados de seu próprio valor do chão. Eu a trouxe para cá prometendo segurança. Um santuário do julgamento severo de sua mãe. Em vez disso, eu a havia levado para um tipo diferente de guerra. Uma batalha psicológica que a estava ferindo de maneiras que eu não podia ver, mas podia sentir. Levantei-me da cama e caminhei pelo corredor. Fiquei do lado de fora da porta dela. Ouvindo. Podia ouvir o som fraco dela chorando baixinho. Era um som abafado. Quebrado. O som de alguém tentando chorar sem ser ouvido. De alguém tentando tornar sua própria tristeza o menor e mais discreta possível. E naquele momento, eu entendi. Malu não se sentia apenas indesejada. Ela se sentia um fardo. Um erro. Um problema a ser resolvido. E eu, em minha tentativa desesperada de manter a paz, em minha esperança tola de que poderia de alguma forma ter tanto a mulher que amava quanto a filha que adorava, permiti que isso acontecesse. O silêncio do quarto dela era o som do meu fracasso. E foi o som que a levaria à decisão mais desesperada de todas. Os dias seguintes à briga foram um novo nível de horror. A casa não era mais apenas um campo de batalha. Era um túmulo. O silêncio era pesado e sufocante, denso de ressentimento e dor não dita. Clara e eu não tínhamos mais nada a dizer um ao outro. Éramos dois estranhos compartilhando uma hipoteca e uma cama de casal. Cada um de nós agarrado ao seu próprio lado de um colchão que parecia um continente. A mulher amorosa e risonha por quem eu me apaixonei havia desaparecido, substituída por um fantasma assombrando os corredores. Seu rosto uma máscara perpétua de desapontamento cansado. Mas a mudança mais significativa foi em Malu.
Ela se tornou uma mestra da invisibilidade. Ela se movia pela casa com uma quietude furtiva, como se tentasse não perturbar o ar. Comia em seu quarto. Lavava seus próprios pratos no segundo em que terminava, esfregando-os silenciosamente e guardando-os, sem deixar vestígios de que esteve ali. Ela cronometrava suas idas ao banheiro para quando sabia que ninguém estaria no corredor. Era uma performance desoladora de autoanulação. Ela estava tentando se encolher, minimizar sua própria existência, na esperança desesperada de que, se tornasse pequena o suficiente, deixaria de ser um problema. Tentei fazê-la sair. Batia em sua porta com uma oferenda de paz de seu sorvete favorito. Sugeria que assistíssemos a um filme. Só nós dois. Como costumávamos fazer. Ela concordava. Mas sua presença era vazia. Ela se sentava ao meu lado no sofá. O corpo tenso. Os olhos fixos na tela. Mas sem ver nada. A relação fácil e confortável que compartilhamos a vida inteira se fora, substituída por uma formalidade tensa. Ela estava sendo educada comigo. E era a coisa mais dolorosa do mundo. Ela estava me tratando como um senhorio que temia perturbar. Não como seu pai. Seu celular se tornou sua tábua de salvação e sua fuga. Eu a via frequentemente encolhida em um canto, digitando furiosamente. Um sorriso breve e triste às vezes tocando seus lábios. Eu sabia que ela estava conversando com Léo, provavelmente com suas amigas. As únicas pessoas no mundo com quem ela podia conversar sem se sentir um fardo. Parte de mim estava grata por ela ter essa válvula de escape. Mas outra parte, egoísta, sentia uma pontada de ciúme. Ela estava se afastando de mim, recuando para um mundo onde eu não podia alcançá-la. Porque sua própria casa havia se tornado um lugar de dor. O ponto de ruptura, o estalo final e silencioso que não percebi chegando aconteceu em uma quinta-feira à noite. Cheguei em casa de uma reunião de trabalho tardia, exausto e temendo a caminhada pela minha própria porta da frente. A casa estava escura, exceto pelo brilho suave de uma luminária na sala de estar. Encontrei Malu encolhida na poltrona, dormindo. Seu laptop estava aberto no chão ao lado dela, a tela brilhando com a página inicial do portal online de sua faculdade. Uma caneca vazia estava na mesinha lateral. Por um momento, pareceu pacífico. Uma imagem de normalidade. Então eu vi seu rosto. Mesmo dormindo, estava gravado com preocupação. Sua testa estava franzida. Seus lábios pressionados em uma linha tensa e infeliz. Aninhado sob sua mão estava seu celular. Enquanto eu observava, ele se iluminou com uma mensagem chegando. Não pude deixar de olhar para a tela. Era de Léo. A mensagem dizia: "Tem certeza disso, Malu? A gente pode dar outro jeito. Por favor, não faz isso." Um pavor frio me percorreu. Fazer o quê? Do que eles estavam falando? Olhei de volta para o rosto adormecido dela, tão jovem e tão perturbado. E um poderoso instinto protetor surgiu em mim. Ela estava escondendo algo. Estava planejando algo. E era grande o suficiente para assustar seu namorado. Minha mente percorreu as possibilidades. Cada uma pior que a anterior. Ela estava pensando em abandonar a faculdade? Mudar-se para a casa de Léo e seus 3 colegas de quarto? Ou algo pior? As opções feias que pensei que havíamos deixado para trás de repente voltaram com força. Senti um desejo desesperado de acordá-la, de exigir que ela me dissesse o que estava acontecendo. Mas que direito eu tinha? Eu falhei em fazê-la se sentir segura o suficiente para confidenciar em mim. Este era o resultado: segredos e planos desesperados feitos no meio da noite. Recuei lentamente, meu coração batendo forte, e fui para o meu próprio quarto, sentindo-me completamente impotente. Naquela noite, a casa estava viva com uma energia inquieta. Eu não conseguia dormir. Cada rangido do assoalho, cada rajada de vento lá fora, soava como um aviso. Em algum momento depois da meia-noite, ouvi um rangido no corredor, seguido pelo clique suave de uma porta. Disse a mim mesmo que era apenas Malu indo ao banheiro. Forcei-me a ficar quieto, a não ceder à paranoia. Devo ter finalmente caído em um sono superficial e inquieto.
O silêncio foi a primeira coisa que notei quando acordei. Um silêncio profundo e oco que parecia errado até os ossos. Era o mesmo silêncio da visão que me assombrara. Uma premonição que eu havia deixado de lado. Desta vez era real. Fiquei ali por um momento, ouvindo. Não havia som do chuveiro ligado, nem passos suaves na cozinha. Apenas nada. Levantei-me da cama e caminhei pelo corredor. Meus pés descalços frios contra o piso de madeira. O pavor era agora uma coisa física. Um peso pesado em meu peito. Empurrei a porta do quarto de Malu. A cama estava feita. Perfeitamente. Com precisão militar. O quarto estava arrumado. Quase vazio. Os pequenos toques pessoais às fotos de seus amigos. A pilha de livros em sua mesa de cabeceira. O pequeno gato de cerâmica que ela tinha desde os 10 anos haviam desaparecido. Uma pilha arrumada de toalhas recém-lavadas estava sóbria cômoda. As que ela usara naquela semana. Era o quarto de um hóspede educado, que acabara de fazer o check-out. E ali, bem no meio do travesseiro, estava o único pedaço de papel dobrado. O bilhete. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu o desdobrei. Não era longo. Apenas algumas linhas em sua caligrafia familiar e arredondada. Pai, me desculpe por todo o problema que eu causei. Eu nunca quis ficar entre você e a Clara. Eu vejo como ela te faz feliz. E eu estraguei isso. Tudo o que eu sempre quis foi que você fosse feliz. Por favor, não se preocupe comigo. Léo e eu temos um plano. Eu vou ficar segura. É melhor assim. Você e a Clara podem ter a vida de vocês de volta agora. Não tente me encontrar. Por favor. Apenas seja feliz. Eu te amo mais que tudo. Com amor. Malu. O bilhete escorregou dos meus dedos e flutuou até o chão. O ar saiu dos meus pulmões, deixando-me ofegante. Tonto. As palavras ecoavam em minha cabeça. Eu estraguei isso. É melhor assim. Apenas seja feliz. Ela havia absorvido toda a culpa, toda a toxicidade desta casa. E a tomado para si. Ela havia interpretado mal a tensão, as discussões, os silêncios frios. Não como um conflito entre mim e Clara, mas como uma equação simples. Sua presença era igual à minha infelicidade. E para resolver o problema, ela se removeu dele. Ela não apenas partiu. Ela havia fugido. Minha filha grávida de 18 anos estava lá fora em algum lugar. Sozinha. Acreditando ser um fardo grande demais para ser suportado. As paredes cuidadosamente construídas da minha negação. Minha esperança de que eu poderia administrar isso. Que eu poderia consertar isso. Desabaram. Eu não havia administrado nada. Eu havia falhado. Fiquei de braços cruzados enquanto minha filha era feita para se sentir tão inútil, tão indesejada em sua própria casa, que sua única opção era desaparecer na manhã fria e cinzenta de Curitiba. O silêncio na casa não era mais apenas uma falta de som. Era o som da ausência da minha filha. Era o som do meu coração se partindo. O bilhete parecia um fantasma em minha mão, enquanto eu saía do quarto vazio de Malu. O mundo assumira uma qualidade onírica e abafada. Como se eu estivesse me movendo debaixo de água. Cada passo pelo corredor era um esforço monumental. O bilhete continha tão poucas palavras. Mas elas carregavam o peso de tudo que eu não consegui ver. Tudo que eu não consegui fazer. Eu quero que você seja feliz. A ironia era uma dor física. Um atizador quente se retorcendo em minhas entranhas. Minha felicidade. Ela acabara de sair pela porta no meio da noite, levando meu neto ainda não nascido com ela. Encontrei Clara na cozinha. Ela estava no balcão, calmamente fazendo uma vitamina. O zumbido do liquidificador, o único som na casa. Estava vestida com suas roupas de yoga estilosas, pronta para começar seu sábado com uma rotina de limpeza, alheia ao fato de que nosso mundo acabara de ser envenenado sem reparo. Ela ergueu os olhos quando entrei. Um lampejo de surpresa em seus olhos com meu estado desalinhado. Você acordou cedo, disse ela. A voz neutra. Ela ainda estava aderindo às regras da nossa Guerra Fria, mantendo seu tom distante. Impessoal. Eu não respondi.
Caminhei até a ilha da cozinha e coloquei o bilhete sobre a superfície fria de granito, bem ao lado de sua seleção perfeitamente arranjada de suplementos e proteína orgânica. Empurrei-o em sua direção. Minha mão estava firme agora. O pânico havia recuado, substituído por uma raiva cristalina e ártica. Ela olhou do meu rosto para o bilhete. Uma pequena carranca franzindo sua testa. Ela o pegou e leu. Observei seu rosto, procurando por algum sinal de remorso, de choque, de qualquer coisa além de uma avaliação fria. Sua expressão mal mudou. Ela leu uma vez, depois uma segunda vez. Finalmente, ela o colocou de volta no balcão, alinhando-o cuidadosamente com a borda. Ela tomou um gole lento e deliberado de sua vitamina. Bem, disse ela, a voz ainda irritantemente calma. Ela é uma adulta. Davi tomou uma decisão. Talvez seja melhor assim. Melhor assim. As 3 palavras caíram na cozinha silenciosa com a força de uma detonação. Naquele único e de tirar o fôlego momento insensível. Tudo o que eu sentia por ela, o amor, o afeto, a esperança de um futuro compartilhado evaporou. Não era apenas que ela não amava minha filha. Era que ela era totalmente incapaz de entender meu amor por ela. Ela via a fuga desesperada e comovente de Malu como uma solução. Uma resolução limpa e arrumada para o problema inconveniente que havia perturbado sua vida. Olhei para ela. Realmente olhei para ela. E não vi a mulher que amava. Vi uma estranha cujo mundo imaculado e ordeiro não tinha espaço para o amor bagunçado, imprevisível e incondicional que vem com a paternidade. Melhor? Sussurrei. Minha voz rouca. Melhor assim? Minha filha grávida, está lá fora em algum lugar, apavorada e sozinha, porque acredita que arruinou minha vida. Ela acha que a única maneira de eu ser feliz é se ela desaparecer. E você acha que é melhor assim? Ela finalmente teve a decência de parecer desconfortável. Um lampejo de defensiva cruzou seu rosto. Não foi isso que eu quis dizer. Só quero dizer. Talvez este seja o catalisador que ela precisava para finalmente assumir o controle de sua própria vida. Ela diz que tem um plano com Léo. Um plano? Minha voz se elevou. Um som cru e irregular. Ela é uma criança. Clara. Uma criança brincando de ser adulta, porque eu a fizemos sentir que não tinha outra escolha. O plano dela é fugir de uma casa onde foi tratada como uma intrusa. Um inconveniente. Peguei o bilhete. Minha mão amassando o papel delicado. Isso não é uma declaração de independência. É um bilhete de suicídio para um relacionamento. O relacionamento entre um pai e uma filha que você ajudou a envenenar. Era isso que você queria. Não era? Você e a Silvia. Com seu amor bruto e sua praticidade. Vocês a queriam fora. Bem, parabéns. Vocês venceram. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Lágrimas quentes de fúria e dor. Eu não estava apenas de luto pela ausência de Malu. Estava de luto pelo nosso fim. Havia acabado. Eu podia ver isso com uma clareza horrível. Não havia como voltar disso. Davi, isso não é justo, disse ela. Sua própria voz começando a tremer. Ela estava perdendo a compostura. Vendo que sua abordagem calma e racional era inútil contra a tempestade da minha dor. Eu nunca quis que ela se machucasse. Eu só queria nossa vida de volta. Nossa vida? Ri. Um som áspero e quebrado. Não existe mais nossa vida. Existe apenas a minha vida. E na minha vida, minha filha vem em primeiro lugar. Sempre. Não importa o que. Pensei que você entendesse isso. Pensei que pudesse ao menos respeitar. Mas você não respeita. Você a vê como um problema a ser gerenciado. Um obstáculo para a sua felicidade. Dei um passo em sua direção. E ela se encolheu. Parei. Não queria assustá-la. Só queria que ela entendesse. Que visse o abismo que se abrira entre nós. Um abismo tão profundo e largo que nunca poderia ser cruzado. Eu vou encontrá-la, disse eu, minha voz baixando. De repente plana e desprovida de toda emoção. Vou encontrar minha filha e vou trazê-la para casa. E quanto a mim? Ela sussurrou. O rosto pálido.
O que acontece então? Era a pergunta que pairava sobre nós há semanas. O ultimato que ela me dera. Agora jogado de volta em seu rosto pela circunstância. Mas a escolha não era mais difícil. Não era nem mesmo uma escolha. Olhei para ela uma última vez. Para o rosto bonito da mulher com quem planejei passar o resto da minha vida. E não senti nada além de uma tristeza profunda e desoladora pelo que havíamos perdido. Pelo que ela fora incapaz de dar. Acho que você sabe a resposta para isso. Eu disse suavemente. Virei-me e me afastei. Peguei minhas chaves do gancho perto da porta e minha carteira do balcão. Não olhei para trás. Ao sair pela porta da frente, na manhã fria e cinzenta, ouvia finalmente começar a chorar. Era um som fino e solitário. Mas não parei. Não podia. Cada segundo que eu desperdiçava era um segundo que minha filha estava lá fora sozinha, acreditando não ser amada. Entrei no carro. Minha mente um borrão frenético. Para onde ela iria? Qual era o plano dela? Peguei meu celular. Meus dedos desajeitados na tela. Minha primeira ligação foi para Léo. Tocou 1, 2, 3 vezes. Estava prestes a desligar quando ele finalmente atendeu. A voz sonolenta. Seu Davi? Léo. Eu disse. Minha voz tensa de urgência. É o Davi. A Malu sumiu. Deixou um bilhete. Disse que vocês tinham um plano. Você tem que me dizer onde ela está. Agora. Houve um momento de silêncio do outro lado, seguido por uma série de xingamentos em pânico. Meu Deus! Eu disse para ela não fazer isso. Eu disse que era uma péssima ideia. Ele gaguejou. Ela me fez prometer não te contar. Léo, por Deus! Se você não me disser onde ela está agora. Deixei a ameaça pairar no ar. Ela ia pegar um ônibus. Disse ele. A voz falhando. Para Florianópolis. Ela tem uma prima lá. Uma prima de 2º grau ou algo assim. Ela achou que poderia ficar com ela por um tempo. Arrumar um emprego. Ela ia para a rodoviária no centro. Um alívio me invadiu. Tão potente que me deixou tonto. Um destino. Um lugar para começar. Quando ela ia partir? O primeiro ônibus é às 7h30. Eu acho. Ela queria chegar cedo. Deus. Seu Davi. Me desculpe. Eu tentei convencê-la a não ir. A culpa não é sua. Garoto. Eu disse. Minha voz suavizando. Era verdade. Ele era apenas um garoto. Pego no meio de uma confusão que não criou. Apenas. Fique perto do seu telefone. Eu te ligo. Desliguei e dei partida no carro. Arrancando do meio-fio. Meus pneus cantando em protesto. A rodoviária. Verifiquei o relógio no painel. Eram quase 7. Eu tinha que chegar lá. Dirigi pelas ruas vazias de sábado de manhã de Curitiba. Meus nós dos dedos brancos no volante. Meu mundo inteiro se estreitara para uma única e desesperada missão: encontrar Malu, trazê-la para casa. E provar a ela, de uma vez por todas, que ela não era um fardo. Ela era tudo. A rodoviária era um bolsão de humanidade cansada e transitória na madrugada silenciosa da cidade. Pessoas se esparramavam em cadeiras de plástico duro sob as luzes fluorescentes agressivas. Seus rostos pálidos e abatidos. O ar cheirava a café velho, desinfetante, e o cheiro sutil e subjacente de desespero. Era um lugar de partidas e fugas. E minha filha estava em algum lugar lá dentro, prestes a fazer a maior fuga de sua vida. Estacionei o carro em uma vaga proibida, sem me importar com a multa, e corri para dentro. Meus olhos varreram o salão cavernoso, meu coração martelando contra minhas costelas. Vasculhei os rostos das pessoas na fila, aquelas amontoadas sobre bagagens gastas, as que olhavam fixamente para o painel de partidas. Por um minuto aterrorizante, não a vi. Uma onda de náusea me atingiu. E se o Léo estivesse errado? E se ela já tivesse partido? E se estivesse em um ônibus, viajando pela estrada, cada vez mais longe de mim? Então eu a vi. Ela estava encolhida em um canto, o mais longe possível do fluxo principal de pessoas. Estava tentando se tornar invisível, assim como fazia em casa. Sua mochila estava na cadeira ao lado.
os braços envolvendo a barriga em um gesto protetor e maternal. O rosto estava enterrado na gola da jaqueta, e seus ombros tremiam com soluços minúsculos e silenciosos. Ela parecia tão pequena, tão jovem, tão completa e absolutamente sozinha. A visão dela partiu meu coração mais uma vez. Caminhei em sua direção lentamente, meus passos ecoando no piso de linóleo. Não queria assustá-la. Quando estava a poucos metros de distância, chamei seu nome. Minha voz mais suave do que eu pretendia. Malu. Sua cabeça se ergueu de um salto. Seus olhos, vermelhos e inchados, se arregalaram em incredulidade. Depois se encheram de uma nova onda de pânico. Ela parecia um animal encurralado, pronto para fugir. Instintivamente, agarrou sua mochila. Pai, o que? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Eu recebi seu bilhete. Eu disse, minha voz embargada de emoção. Dei mais um passo e me sentei na cadeira ao lado da dela, deixando um pequeno espaço entre nós. Vim te buscar. Não. Ela sussurrou, balançando a cabeça freneticamente. Não. Você não pode. Eu tenho que ir. É melhor assim. Para você. Para mim? Perguntei, minha voz falhando. Malu, olhe para mim. Eu pareço feliz para você? Minha felicidade foi embora com você esta manhã. Minha felicidade está sentada bem aqui nesta rodoviária, prestes a fugir da única pessoa no mundo que ama mais que a própria vida. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Mas a Clara. Vocês dois estavam brigando por minha causa. Eu ouvi vocês. Eu estraguei tudo. Ela te faz feliz. Pai, você merece ter isso. Era a hora da verdade. A verdade dura, dolorosa e libertadora. Estendi a mão e peguei suavemente a dela. Estava gelada. Querida, Clara e eu não estávamos brigando por sua causa. Estávamos brigando por quem somos. Eu sou um pai. É a parte mais importante da minha identidade. E ela é uma mulher que não quer fazer parte disso. Você não estragou nada que já não estivesse quebrado. Você apenas nos mostrou as rachaduras. Apertei a mão dela. O fim do meu relacionamento com a Clara não é sua culpa. É minha responsabilidade. Mas deixar minha filha se sentir tão sozinha, a ponto de ter que fugir? Isso é minha culpa. E eu sinto muito. Muito mesmo. Sinto muito por não te proteger da tensão naquela casa. Sinto muito por te fazer sentir que tinha que se encolher. Que tinha que desaparecer. Esse é o meu maior arrependimento. E vou passar o resto da minha vida compensando isso. Ela estava soluçando abertamente agora. Os choros profundos e irregulares de uma criança cujo coração estava se partindo. Eu a puxei para meus braços. E ela desabou contra mim. Seu corpo pequeno tremendo. Eu a segurei com força. Assim como fazia quando ela era uma menininha que havia ralado o joelho. Balançando-a suavemente em meio à agitação indiferente da rodoviária. Você não é um fardo. Sussurrei em seu cabelo. Minhas próprias lágrimas encharcando sua jaqueta. Você não é um erro. Você é minha filha. E o seu lar é comigo. Sempre. Ficamos assim por um longo tempo. Até que seus soluços diminuíram para respirações quietas e entrecortadas. Eu não a soltei. Sentia que, se o fizesse, ela poderia desaparecer no ar. Finalmente, ela se afastou, enxugando os olhos com as costas da mão. E a Clara? Ela perguntou, a voz baixa. Olhei para ela. Minha expressão inabalável. Clara e eu terminamos. Essa é a minha escolha. Malu, não a sua. Minha. Minha escolha é você. Minha escolha é este bebê. Coloquei minha mão suavemente em sua barriga. Minha escolha é minha família. Um sorriso frágil e aquoso tocou seus lábios. Eu disse. Meu próprio sorriso parecendo mais real do que em semanas. Agora, que tal sairmos daqui? Acho que merecemos um café da manhã grande, gorduroso e comemorativo. E depois temos um berçário para montar. Seu sorriso se alargou. Ela assentiu. Um olhar de profundo alívio tomando conta de seu rosto, limpando o medo e a culpa que o haviam nublado por tanto tempo.
Ela parecia a minha Malu novamente. O caminho para casa foi silencioso, mas era um silêncio confortável e curativo. Não precisávamos conversar. Tudo o que precisava ser dito havia sido dito na anonimidade fria e impessoal da rodoviária. Quando entramos na garagem, o carro de Clara havia sumido. Entramos em casa juntos. Parecia diferente, mais leve. O peso opressivo que nos pressionava havia desaparecido. Na sala de estar, uma chave estava sobre a mesa de centro com um bilhete curto e simples ao lado. Mandarei uma transportadora buscar o resto das minhas coisas na próxima semana. Desejo o melhor para vocês dois. Peguei a chave e a coloquei no bolso. Foi um fim triste e silencioso para um capítulo significativo da minha vida. Havia uma pontada de perda do que poderia ter sido. Mas enquanto olhava para Malu, de pé no meio da sala, olhando ao redor da casa para a qual ela finalmente, verdadeiramente, havia retornado, eu sabia que havia feito a escolha certa, a única escolha. Ela olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Eu sabia o que ela estava perguntando. Você está bem? Eu assenti. Um sorriso real se espalhando pelo meu rosto. Eu estou bem, eu disse. Nós estamos bem. Ela retribuiu o sorriso. E naquele momento compartilhado de entendimento, senti os pedaços quebrados do meu mundo começarem a se unir novamente. Mais tarde naquela tarde, estávamos no quarto de hóspedes vazio. A luz pálida do sol entrando pela janela. Não era mais um lugar de conflito ou um símbolo de uma vida que eu estava deixando para trás. Era uma tela em branco. Era uma promessa. Então, eu disse, batendo palmas, onde você acha que o berço deve ficar? Malu riu. Um som claro e feliz que encheu o quarto vazio e afugentou as últimas sombras. Com certeza perto da janela, disse ela, os olhos brilhando com uma esperança que eu pensei que estivesse perdida para sempre. Ficamos ali juntos, pai e filha, no limiar de um futuro novo e incerto. Não era o futuro que eu havia planejado, e certamente não era o futuro com que ela havia sonhado. Seria difícil, e bagunçado, e complicado. Mas enquanto começávamos a imaginar o quarto, a preencher o silêncio com planos e sonhos, eu sabia, com cada fibra do meu ser, que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Estávamos em casa, e enfrentaríamos tudo juntos.